Bom dia pessoal, fala comigo, hoje dia 23/8 às 9h35, uma sexta-feira, como eu disse, iria dar o ar da graça nessa data de hoje, meio de semana aí com rodada cheia de Libertadores e Sul-Americana, alguns times aí indo embora, outros continuando, meio de semana que vem também já está marcado para a Copa do Brasil, quartas de final e é isso. Pessoal, como eu vou dizendo novamente, como nós tivemos nas últimas 2 semanas, tivemos uma pontuaçãozinha ali para os times que iriam jogar Libertadores e Sul-Americana, certo? E tivemos a marcação também dos que não iam jogar como é o normal. E nesse final de semana vamos ter que fazer a mesma coisa, como eu acabei de dizer, tem Copa do Brasil no meio de semana de novo, 2 semanas seguidas, e provavelmente a gente vai nesse marcadorzinho até mais ou menos outubro, novembro, quando dão umas paradas por causa das eliminatórias. Acho eu, certo? Acho eu. Mas o que é que eu posso dizer? A gente vai tentar fazer o melhor. Não foi dessa vez que também rodou um green absoluto. Se eu não me engano, eu tive um ótimo sábado, mas não tive um bom domingo nas datas do campeonato, ok? Estou tentando aqui abrir o histórico para a gente dar uma conferida. Eu não me lembro de cabeça os resultados que tivemos no final de semana, porque eu nem assisti jogos. Foi uma data muito importante, foi o dia do meu casamento, para quem é da religião católica, foi o dia do casamento na igreja. Eu tinha casado antes, mas só pelo civil, certo? Vamos dizer que situação financeira não é essas coisas todas, então a gente aproveita. Já foi 2 minutos falando aqui abobrinha, até chegar aqui no tempo, então a gente rodada 23, que começou dia 17, não é isso? Dia 17 teve rodada até na segunda-feira, terminando com Vitória e Cruzeiro. Então, a gente vai começar aqui, deixa eu minimizar, deixar aqui na minha tela metade. Então a gente começou a rodada com o Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia eu tinha colocado que o Grêmio iria vencer o jogo. E a gente já começou tendo um head logo no primeiro jogo, certo? Ficavam 6-3, normalmente tá fora. Aí pronto. Grêmio e Bahia. Já deu um dupla fora, a gente já perdeu aí na primeira rodada. O Grêmio jogava no meio de semana contra o Fluminense, o Bahia não jogava, tinha semana livre. E deu no que deu Grêmio e Fluminense indo para os pênaltis e deu o Fluminense passando para a próxima fase, certo? O próximo jogo viria a ser Atlético Mineiro e Cuiabá. Dariam dupla casa, foi 1-1, então foi o primeiro green, ok? Bragantino e Fortaleza, eu coloquei uma dupla fora, todos os dois times se enfrentar, jogavam pela Sul-Americana, isso não teve muita diferença, deu Fortaleza brigando ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, fazendo um ótimo campeonato. Fluminense e Corinthians, esse jogo Fluminense e Corinthians eu disse é um empate, porque os dois jogam na Libertadores, um joga Libertadores, o outro joga Sul-Americana e não são os times que estão com um retrospecto tão bom, infelizmente, para o meu Corinthians. Então deu empate. E, pelo que parece, todos os dois também passaram. Corinthians passando lá com o Santo Hugo e Fluminense passando lá com Fábio, se eu não me engano, fez algumas defesas. Hugo fez logo 3, meu Deus do céu, quanta emoção naquele dia. Mas vamos deixar isso para outra hora. Continuando, Atlético Goianiense Internacional. Internacional ressuscita o Atlético Goianiense, sendo que eu ia colocar aqui que seria um favoritismo do Internacional ganhar esse jogo. Então, dupla fora também. Dupla fora, errado, mais um head. Por enquanto, 5 jogos, 2-3. Criciúma e Vasco, eu coloquei que seria um empate, deu um empate certinho, ok? Palmeiras e São Paulo, clássico de muita rivalidade nos últimos anos, mas que deu Palmeiras. Palmeiras tentou por aí, infelizmente o ano em Copas para o Palmeiras acabou. Pensamento agora no Brasileirão, para ver o que dá certo. Muita gente já pedindo o fim de Abel Ferreira,
O problema é esse, quando você bota um time para ganhar títulos, ele tem que ganhar títulos todos os anos, porque se não ganhar não está dando certo. Mas teve mudança, teve investimento de quase 200 milhões, coisa que quase não tinha tido para o Palmeiras esse ano. Ele sempre tinha se resolvido com a base ou com poucos reforços. Dessa vez veio mais gente, infelizmente eles não despontaram no meio do ano. Porque meio do ano é para você, ao meu ver, é para você fazer contratações pontuais. Ou seja, opa, vendemos um lateral, temos que repor esse lateral. Você não monta elenco no meio do ano, para mim. E por que eu digo isso? Pela minha grande e vasta experiência em jogos de futebol, de videogame. Eu não monto meu time no meio do ano. No meio do ano eu reponho peças com peças melhores. Eu vendi um jogador de overall, exemplo, 70, eu reponho com 71, 72. Entendeu? Porque até o meio a gente já sabe se a gente está disputando por título em Liga, título em Copa, título em Copa Continental. No meio do ano a gente sabe isso. É tanto, se você passou nas Copas, se você passou na Copa Continental, do meio para o final do ano é quando você está disputando o quê? As fases de mata-mata, de eliminatórias, onde o talento ganha muito, mas a preparação também. Ontem mesmo, o Flamengo com o seu talento do meio para frente, quem segurou para ele foi o meio para trás. Para segurar, para não fazer gol, para não tomar um gol. E olha que chegou muito perto. Quem salvou foi Rossi. Corinthians a mesma coisa. O que salvou ele foi o goleiro que ele teve que repor no meio do ano. Mas o time segurou. É isso que eu estou dizendo. Meio do ano é para você repor peças principais. Você trazer o que está faltando no seu time. Que saiu no decorrer do ano ou que não deu certo. Certo? Então, continuando. Palmeiras e São Paulo. Dupla casa, dava Palmeiras. Por aí tudo certo. Atlético Paranaense e Juventude. Deu Juventude, esse aqui foi mais um head. O Atlético Paranaense estava na Libertadores não, na Sul-Americana, conseguiu a vitória, salvo engano. O Juventude não jogava nada, certo? O Juventude joga na quarta-feira contra o Corinthians, primeiro jogo em Juventude, certo? Botafogo e Flamengo aí foi esculacho. Eu assisti esse jogo e depois que saiu o segundo, aí saiu o terceiro e saiu o quarto. E incendei a torcida do Fogão. Dupla casa. Todos os dois passaram também na Libertadores. Botafogo vai pegar o São Paulo, enquanto o Flamengo pega o Peñarol. E o Botafogo jogou bem. Contra o Palmeiras eu acho que ele dormiu, ele chamou muito a partir de quando fez as substituições, ele não conseguiu ir para cima, mas o jogo do domingo contra o Flamengo foi um espetáculo, realmente botou o Flamengo no bolso. Não é aquele Flamengo de Jorge Jesus, já tem muita gente pedindo para Tite ir embora, porque não é esse Flamengo que quer, mas é o que temos. Porque você tem que sentar e saber o que você está contratando quando você contrata um técnico para o seu time. Tite não é do futebol que vai dar show. Não no primeiro ano. Não com elenco. Eu não posso dizer que não foi montado por ele, porque ele chegou no final do ano passado. Mas não é. Ele vai segurar resultado. Expressão disso foi semana passada e foi semana retrasada quando ele jogou contra o Palmeiras. É segurar resultado. Fez o resultado do primeiro jogo, segurou no segundo. É assim. E por último, Vitória e Cruzeiro, joguinho de segunda divisão, né? Horário de data de segunda divisão. Eu sei disso, estou com grande medo de ano que vem estar assistindo jogos da segunda divisão. Motivos eu prefiro não comentar. Mas Vitória e Cruzeiro deu empate lá, 2-2. Já começaram a jogar na internet, hashtag Operação Salve Corinthians. Eu acho que para salvar o Corinthians com mais facilidade era dar um pênalti para ele a todo jogo. Uma mão na bola, uma bola na mão, um gol anulado, uma vitória por meio a zero. Aí sim salva o Corinthians. Agora, salvar o Corinthians com o Cruzeiro empatando com vitória, porque parece que é só o Corinthians que está na zona do rebaixamento, não tem lógica. Se for por Operação Salve o Corinthians, é um gol a cada rodada. O Corinthians assim, toma, segura aí esse 1-0, faz o que tu pode. Aí pra mim é a Operação Salve o Corinthians. Então, dupla fora, então deu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 greens e 3 reds. E o que eu viro para vocês e digo: tentem, façam a separação. Mesma coisa, dupla casa deu errado.
Dupla fora deu errado. Mas os dois empates secos deram certo. Com odd chegando a 6 a 7 de odd. Então, você botando, vamos dizer, botei R$2 no dupla casa, botei R$2 no dupla fora, botei R$2 no empate. Se o empate bateu, você tirou mais ou menos R$14. 14 menos 6 sobrou 8, você lucrou ainda 8. É por isso que você tem que separar as odds, certo? Você tem que separar os seus pools, porque dependendo de algum jogo, você perde um por causa de um jogo. Mesma coisa ontem, fiz um pool e coloquei Al Nassr, 8 times. Foi o time que me lascou. Por quê? Empatou 1 a 1, confiei no robozão e deu errado. Então, pessoal, 7 greens, 3 reds. Ainda hoje nós temos o vídeo da rodada 24 que começa amanhã. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Certo? Qualquer coisa, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo a gente tá avisando. E a gente vai continuar aí em busca do green absoluto. Valeu!